agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria poder estar aqui mais uma noite. Ô, glória! Que graça, meus amados do Exército de São Miguel. Como é bom poder estar aqui nesta quaresma de São Miguel, pedindo todas as graças, todas as bênçãos. E eu já quero que você inicie declarando: Deus me dá a vitória. Já declara isso. Já começa dizendo: Deus me dá a vitória. Ah, meu amado, eu quero começar com essa palavra de Efésios 6, porque já é uma oração. O que nós vamos falar hoje sobre as estratégias, descobrindo as estratégias do demônio. E é por isso que eu inicio com essa palavra de Efésios 6, proclamando, mas já rezando. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados de prontidão para anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, como o irmão já apresentou, meu nome é Raquel Carpenter, sou fundadora da comunidade Água Viva, lá do estado do Espírito Santo, da Arquidiocese de Vitória. E com alegria, sou aquela que anuncia a vida, as graças, o resgate da morte para a vida pelo sangue de Jesus. Como já tive a oportunidade de testemunhar e partilhar com você o milagre que o sangue de Jesus realizou na minha vida. Sou terapeuta de família e, por isso, como ministra de cura e libertação e terapeuta de família, quero partilhar algumas coisas hoje muito importantes quando a gente fala de batalha espiritual. Primeira coisa que precisamos ter noção: existe a batalha espiritual. E nós já começamos essas meditações nas palestras anteriores. Você precisa ter noção e acreditar, meu amado, minha amada, existe uma batalha que nos ronda. E quando você não aceita ou finge que ela não existe, isso não fará com que você não seja atacado. Tem pessoas que dizem: não quero pensar nisso, porque parece que quando a gente entra, quando a gente reza, aí a batalha piora. Isso não é verdade. A batalha, ela existe para todos. Para todos. E quanto menos você sabe, mais fraco você fica. E o alvo mais fraco vai ser você. Por isso é importante ter consciência. Existe uma batalha espiritual. Agora, muitas vezes, as pessoas, em tudo que olham, em tudo que veem,
já começa a dizer: é batalha, é combate. Isso é coisa do demônio. E aqui precisamos ter um pouco de cuidado e de atenção. Nem tudo é a ação do demônio. Existem tantas coisas que acontecem. Por exemplo, uma pessoa quando ela tem a sua vontade mal formada. Quantos traumas na nossa vida, quantas feridas ao longo da nossa história, os nossos temperamentos, decisões erradas que a gente vai tomando ao longo da vida. Tudo isso vai abalando as nossas estruturas, o nosso jeito de ser. E muitas vezes somos atacados e a gente já acha logo: será que isso é coisa do demônio? E muitas vezes não é. Como identificar? Quando eu estou sendo alvo do demônio, quando isso é um ataque, uma batalha espiritual. Então vamos identificar algumas coisas aqui. Um problema físico, um problema emocional, ele pode sim estar ligado a um problema espiritual. Muitas pessoas às vezes chegam na nossa comunidade, como nós atendemos muitas pessoas em oração, temos esse forte trabalho de atendimento, de cura e libertação, e principalmente de cura interior. Muitos que chegam até a nossa comunidade já chegam dizendo: esta pessoa está com essa doença espiritual. Esta pessoa está possessa. Essa pessoa, isso é coisa do demônio. Por favor, rezem por ela. Um caso em especial que Deus me recorda, uma jovem chegou e todo lugar que ela chegava, onde já tinha oração, aquela menina já caía no chão, já rolava, já rastejava, levantava a cadeira e todo mundo já rezando, todo mundo já se colocava em torno daquela menina. Ela entrava na igreja, já causava tumulto, até que disseram: leve à comunidade Água Viva. Essa jovem chegou, começou a ser acompanhada por nós. E é tão interessante isso. Quando eu fui abordando a história desta jovem, uma história de rejeição, uma história de abandono, quantas feridas, quantos traumas essa menina tinha, quantas memórias traumáticas do seu pai agredindo sua mãe. E aquilo era uma perturbação tão grande, era um coração tão ferido. E nós começamos um acompanhamento de cura interior, levando esta jovem a um perdão, a uma experiência de perdão, de libertar-se daquela raiva, de libertar-se daquela dor, libertar-se daquilo que a oprimia. E conforme nós fomos fazendo este acompanhamento de oração por cura interior, aquela jovem se libertou. Esta ferida, este trauma da história dela, era a grande brecha para que o inimigo a perturbasse. O que eu costumo dizer? As nossas feridas, a nossa história mal curada, ela acaba sendo brecha, perturbação. Mas não necessariamente nós podemos dizer que aquela menina estava sob uma ação direta do mal. Porque havia já uma história ferida, já haviam mágoas, já haviam dores, já haviam... E muitas vezes, a grande maioria dos casos, a primeira coisa que a pessoa precisa é de uma cura. É de uma restauração do seu coração. E isso aqui é tão interessante, o Padre Rufus diz isso. Se você tem o livro, no capítulo 6, o padre diz exatamente isso. Um problema físico ou emocional pode estar ligado a um problema espiritual, onde podemos perceber uma ação indireta do inimigo. O demônio pode tentar manter uma pessoa presa ao rancor, a uma rejeição.
tentava fazer com que esta jovem não liberasse o perdão. Então, meu amado, minha amada, se eu puder, nesta hora, te ajudar neste caminho de identificação, eu te faria essa pergunta: quais as áreas da sua vida, quais as áreas da minha vida que podem cair sob influência, sob o ataque do inimigo e ao qual nós temos que ter cuidado, temos que ter atenção? Eu vou enumerar 4 áreas da nossa vida que precisam de cuidado. A primeira delas é a nossa vontade. Se você está anotando, coloque isso. 4 áreas da minha vida que eu preciso ter cuidado e atenção: a vontade, a mente, a minha emoção e o meu corpo. São 4 áreas que muitas vezes são as portas, a porta de abertura para essa influência. Vamos começar aqui com a nossa vontade. O demônio nos ataca, tentando nos escravizar em hábitos compulsivos de pecado, diz o Padre Rufus. O que seriam hábitos compulsivos de pecado? Primeiramente, diante da psicologia, e aqui eu posso dizer com tranquilidade, a gente ouve muito essa palavra compulsão. O que é uma compulsão? Compulsão é um comportamento que muitas vezes está exagerado, se torna repetitivo e muitas vezes involuntário. E a gente vê muito hoje isso assolando as nossas casas. Compulsão alimentar. A gente pode trazer aqui, tanto dentro da compulsão alimentar, nós podemos trazer a droga, o álcool, e inúmeros. A própria em si compulsão alimentar. Compulsão por compras, compulsão por jogos. Quantas pessoas, quantos da nossa família não estão presos, por exemplo, à compulsão de jogos em celular? O quanto o celular tem sido um meio de escravizar-nos. Eu não consigo mais ficar sem. O grande problema é que a gente não dá o nome, porque a gente nem identifica que está sob uma compulsão alimentar, uma compulsão de compras, uma compulsão por jogos. Não estamos identificando nem os vícios, porque muitos de nós já estão tendo isso como algo normal. Cuidado. Existe a compulsão de trabalho. Sabia que nós atendemos isso? Isso se torna uma doença. Compulsão por trabalho. A compulsão de onicofagia, que roer unhas, roer até as unhas do pé. Outra que é muito comum, de retirar os pelos, né? Arranca os cabelos de tudo que é coisa, né? O tricotilomania. Então, você vai percebendo que hoje isso já é, pela psicologia, tido como uma enfermidade. Só que o demônio se aproveita disso, meu amado, minha amada. Começamos a ter as nossas vontades escravizadas. Não conseguimos mais nos libertar destes hábitos. É mais forte do que eu. Eu não consigo mais controlar a minha vontade. Então preste atenção. Será que você não está sofrendo um ataque aí na área da sua vontade? Quando você olha e diz, eu já não consigo mais me libertar disso. Eu não consigo parar de comer, eu não consigo mais, não consigo. Preste atenção. O que é que você tem se visto? Onde você tem se visto? Escravizado. É isso que o demônio quer. Ele nos instiga para que nos tornemos escravos do pecado. E para que a sua vontade fique escrava do mal. Meu amado, minha amada, Deus nos quer livres. Como está a área da tua vontade? Não caia na ilusão de dizer, eu sou livre. Avalie.
Avalie se você verdadeiramente, e aqui é muito bom, o jejum, as penitências, as abstinências. Será que você tem conseguido ser fiel? Ser fiel, não vou fazer, não vou comer. Há um caminho de libertação das nossas vontades. O Senhor fortalece a nossa vontade quando nós fazemos jejum, abstinências, penitências, sacrifícios. Estamos sobre alvo, sobre ataque, para que não consigamos mais conter as nossas vontades. Segunda área da nossa vida, a nossa mente. Preste atenção, meu amado, minha amada, o próprio nome já diz, a tua mente mente para você. A mente é um dos nossos grandes campos de batalha. O inferno muitas vezes ataca, perturba os nossos pensamentos. E olha como isso é sério. Ele começa bombardeando a tua mente com um padrão astuciosamente de pequenos pensamentos inoportunos. Quais? Dúvida, suspeitas, medos, questionamentos. Será? Será que Deus está me ouvindo? Será que adianta mesmo rezar? Será que vale a pena eu ir? Acho que não vale de nada. A gente começa a ser conduzido a um lugar de frieza espiritual. O objetivo do demônio é levar-nos a um ateísmo. Mas não esse ateísmo declarado, sou ateu. Não é isso. Mas ele vai nos conduzindo sutilmente a um lugar de frieza, até que você não creia mais. Você já não reza mais. Você já não acredita mais. Mas é tão sutil que a gente nem percebe que já caiu na frieza. Ele vai perturbando a tua mente para que você simplesmente vá deixando. Eu rezo, mas nada acontece. Deus levou aquela pessoa que eu amava tanto. Eu rezei tanto por esta cura, por este milagre. E o milagre não aconteceu. O inferno começa a perturbar os teus pensamentos, fazendo com que você desacredite até das curas que Deus já realizou em você. Vai desacreditando de quanto você é amado, o quanto você é olhado por Deus, o quanto você é querido por Deus. Não, mas a gente vai sendo levado a novamente acreditar nos maus pensamentos de rejeição, de não ser amado. Aquelas pessoas já estão me olhando assim, o assado. Preste atenção. Quais são as perturbações que você tem sofrido na mente? A tua mente, meu amado, minha amada, se não for vigiada, mapeada, se não estiver bem firmada na palavra, no conhecimento do teu Senhor, ela pode se tornar um campo de guerra, aonde o inferno começa a ganhar. Por quê? Porque a gente começa a acreditar naquilo que está pensando. Você sabia que nem todos os pensamentos que você tem são seus naturalmente, mas eles podem ser sim perturbações. Quantas perturbações, quantos sentimentos nós vamos tendo, sentimentos ruins, e quantas pessoas ainda confundem achando Deus que está me dando, Deus, amado, preste atenção. Há uma batalha espiritual. Pessoas que vão achando Deus está me avisando que algo muito ruim vai acontecer. Será que é Deus? Qual é o fruto deste pensamento? Qual é o fruto que este pensamento está ali causando, meu amado, minha amada? É angústia? É medo? É desespero? Isso não vem de Deus.
Preste atenção. Quais os espaços você tem dado para estes pensamentos? Terceiro ponto. As nossas emoções. Meu amado, minha amada, as nossas emoções podem ser um canal grandioso por onde o mal nos ataca. Enquanto terapeuta, quantas pessoas eu tenho visto que não sabem lidar com as suas emoções. Muitas pessoas ignoram as suas emoções, ignoram aquilo que estão sentindo, como se estas emoções não fossem me gerenciar. Quando você não conhece as suas emoções, não identifica as suas emoções, você se torna um alvo muito fácil. Por quê? Porque é um canal onde o demônio atua livremente. Quer ver a primeira emoção que muito nos escraviza? O medo. O medo nos escraviza grandiosamente. Basta você colocar medo em uma pessoa. Se você começa a colocar medo na pessoa e você diz, não sai, não faça isso, não faça aquilo, porque vai te acontecer. Rapidamente aquela pessoa começa a te obedecer. Se disser para você, olha, todo mundo vai morrer se não fizer isso. Porque nós temos medo muitas vezes de morrer, todo mundo começa a obedecer. Todo mundo vai seguindo isso aqui. É muito fácil você conduzir, manipular uma pessoa quando ela está com medo. Porque quando o medo nos toma, você já não consegue mais raciocinar. Você não consegue mais pensar. O medo é uma das nossas emoções que, se não conhecidas, não mapeadas, não identificadas, se tornam facilmente alvos. E aqui eu quero dizer algo que é até complexo de dizer, mas o Senhor me inquietava muito a falar sobre isso. Nós estamos num tempo onde o nível de depressão, ansiedades, síndrome do pânico tem crescido violentamente. Mas, amados, preste atenção aqui. Quando você não tem a sua história curada, quando você não tem um conhecimento, um autoconhecimento, conhecimento das suas emoções, você se torna um alvo muito fácil. E infelizmente, existem muitas pessoas sim que estão adoecidos emocionalmente, e sim, é uma doença emocional que precisa de um tratamento médico, mas muitas pessoas estão sim tendo estas crises de ansiedade, crises de pânico por perturbação diabólica. Quando você não sabe diferenciar, quando você não sabe identificar, tudo parece a mesma coisa. Enquanto precisariam estar redobrando a vida espiritual, redobrando no autoconhecimento, redobrando em cura interior, e estão parando apenas em medicações. Não sou contra medicações em nenhum momento, mas precisamos prestar atenção o quanto estamos fragilizados e com pouco conhecimento nas batalhas espirituais, nas armas espirituais. E quantas batalhas nós venceríamos e quantas crises seriam interrompidas se recorrêssemos espiritualmente. Por isso, amado, preste atenção aqui. Quando você não sabe lidar com as suas emoções, você se torna um alvo fácil. Não ignore as tuas emoções. Os nossos atos, as nossas atitudes, elas serão influenciadas diretamente pelas nossas emoções. Quantos retiros,
Quantas experiências nós temos na nossa comunidade para aprender a lidar com as nossas emoções, para curar a nossa história e aprender a colocar esta emoção sob a ação do Espírito Santo. A tua emoção precisa estar guardada sob a tua gerência e sob a ação do Espírito Santo. Posso te fazer essa pergunta? Você se conhece? Você consegue identificar? Isto aqui sou eu. Tem um fundamento meu, humano. Não, isso aqui não tem fundamento. Isso só pode ser um ataque. Comece por aqui. Comece a procurar identificar os teus sentimentos, as tuas emoções. O que é que eu estou sentindo agora? O que é que eu estou verdadeiramente sentindo? O que foi que eu senti? Comece esse caminho e veja se você não vai se tornar um homem e uma mulher mais forte e mais liberado para o Espírito Santo agir em você. Vamos para o quarto ponto aqui, a quarta área tão importante. O demônio ataca também o nosso físico, provocando doenças, falsas enfermidades. Aqui é mais fácil, vamos dizer assim, é um problema menor do que os outros que eu disse até agora. Mas é muito verdadeiro. Inúmeras doenças são de fundo espiritual. E quanto se faz necessário utilizarmos estratégias espirituais. Abençoar os alimentos. Quantos alimentos contaminados, meu amado, minha amada. Quantas pessoas chegam à nossa comunidade com enfermidades por ingestão de alimentos contaminados. Presentes contaminados. Faça uso da água benta. Faça uso do óleo bento, do sal exorcizado. São armas que precisam estar contigo todo o tempo. Mas não só um dia, todos os dias. Faça uso com autoridade espiritual de filho de Deus. Como nós já aprendemos no quinto dia da quaresma, com o Padre Roberto explicando para nós como é forte este lugar de filhos, rezar como filhos, com autoridade espiritual. Utilize e você vai ver. O mais importante aqui, se você for me perguntar, Raquel, são 4 áreas atacadas. Apesar de eu já ter ido dando dicas a você, eu te diria uma coisa. Não tenha medo da batalha espiritual. Não tenha medo dos ataques espirituais. Tenha medo de não estar sob a graça de Deus. Tema não viver sob a graça de Deus. Meu amado, minha amada, nós precisamos querer andar em estado de graça. Como andar em estado de graça? Primeiro deles, renunciando ao pecado. Tema uma vida de pecado. Tenha coragem nessa quaresma de pedir, São Miguel, ajuda-me a identificar quais os pecados ao qual eu estou escravizado. Tenha coragem de enxergar, de ver os pecados, confessá-los, participar dos sacramentos. Busque uma vida sacramental, uma confissão. E aqui acredito que eu já tenha dito isso em outros momentos aqui, mas eu quero repetir. Uma vida de confissão, mas não aquela confissão que você vai todo mês e fala a mesma coisa e não vê mudanças. Entre de forma ativa na tua vida de ascese espiritual.
Quando você vai fazer uma confissão, comprometa-se a não mais cometer aquele pecado. Comprometa-se até a próxima confissão, viver um caminho de crescimento espiritual, de forma que você olhe para trás e diga: eu cresci espiritualmente. Isso aqui não me escraviza mais. Uma vida de comunhão. Procure Eucaristia. Remédio, corpo e sangue. Remédio na alma. É o maior remédio que nós temos. O clamor ao sangue de Jesus, que é o meu grande amor, o grande clamor da minha alma. Busque um caminho de cura interior. Se você ainda não viveu um processo de cura interior, procure. Faça um caminho, um acompanhamento de cura interior. Coloque a tua história para que Deus possa repassar essa história com você. Existem mágoas e feridas que nós temos desde a infância, que estão abertas e agindo na nossa vida. E são brechas. Quanta coisa precisa ser curada. Não adianta você fingir ou dizer: eu esqueci, está lá no passado, o que passou, passou. Se está magoado, se está ferido, se não foi superado, se não houve nenhum tipo de trabalho, eu já posso te dizer, não está superado. Se não foi feito nenhum acompanhamento espiritual ou terapêutico, a probabilidade, amada, de que não esteja superado. E pode estar interferindo diretamente no seu jeito hoje, na sua família hoje, no seu jeito de ser mãe, de ser esposa, de ser pai, de ser esposo, no seu jeito de ser hoje um jovem que quer uma vida de santidade e não consegue, que quer um relacionamento e não consegue. As respostas podem estar no seu passado, nas áreas feridas. O quanto é necessário. Amado, preste atenção nisso. Renunciar o pecado, uma vida de sacramentos e um caminho de cura interior. Com isso você vai estar vivendo sob a graça de Deus. Você vai estar caminhando sob a graça de Deus. E aí com certeza você verá quão forte espiritualmente você vai ficar. Isso não significa que não vai ter batalha. A batalha não para. Mas você vai estar fortalecido para ela. Preste atenção. Porque Deus quer homens e mulheres fortalecidos, cheios da sua graça. Um homem sem a graça de Deus, é uma presa fácil. Agora, um homem, uma mulher, sob a graça de Deus, nos tornamos filhos de Deus perfeitos, fortes, fortalecidos. E pode ter certeza, o mal baterá em retirada pela simples presença, pela tua presença. Cheia de Deus, o mal terá que bater em retirada. Que o Senhor nos dê esta graça e esta bênção de identificar e nos colocarmos sob esta graça. Que o Senhor fortaleça hoje e desperte o nosso coração, a nossa vontade, a nossa alma, a nossa mente. Nos desperte para começarmos hoje, começarmos agora este caminho de transformação. Este caminho de fortalecimento espiritual na vontade, na mente, no corpo e na alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Dando glória a Deus.